Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do Pod Terceirão. Eu me chamo Sofia. Eu me chamo Arthur. E hoje a gente chegou aqui para o nosso primeiro episódio de jornalismo. Bom, vocês também conseguem ouvir o nosso podcast no Spotify ou no Amazon Music. E vocês também conseguem conferir as nossas gravações, né, aqui agora, no YouTube, que é @turma301. Vocês também podem ver os bastidores no nosso Instagram, que é @podterceirão.csl. E como foi dito, o nosso primeiro episódio não poderia ser diferente, senão jornalismo. E hoje a gente está aqui com a doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenadora do curso de jornalismo EAD aqui da UBRA, Ana Acker. Seja muito bem-vinda e muito obrigada pela sua participação de hoje. Eu que agradeço, muito bom dia, Sofia, Arthur, todos os nossos ouvintes, né, nessas múltiplas plataformas onde o podcast vai circular. É um prazer poder, né, estar aqui com vocês nessa manhã e conversar um pouquinho sobre o jornalismo. A gente que agradece. Bom, a nossa primeira pergunta. O que te levou a escolher o jornalismo? Olha, o que me levou a escolher o jornalismo, nem eu mesma sei direito. Mas foi algo muito curioso, assim, porque eu decidi cursar jornalismo faltando, eu acho que uns 3 meses para eu fazer o vestibular. Eu fazia magistério, eu fiz magistério como curso técnico. Desde criança eu falava que eu queria ser professora, né? Era daquelas que brincava no quadro, fazia a porta do roupeiro de quadro, usava giz, dava aula para as bonecas, tudo isso. E aí, quando eu estava ali finalizando o meu curso de magistério, eu sempre dizia que eu ia fazer biologia, ou educação física, ou história. Eu sempre variava, assim, a licenciatura, mas, assim, aquilo já estava decidido para mim, né? Certo. Mas aí aconteceu que ali no final do 3º ano eu fiquei pensando, será que eu realmente quero ser professora sempre na minha vida? Será que é realmente isso que eu quero? Né, dar aula para criança, porque naquela época eu fazia um estágio, né, eu tinha uma bolsa de estudos que eu trabalhava à tarde numa escola. Eu estudava de manhã e à tarde eu trabalhava na escola. E aí, quando eu dava aula para as crianças, eu pensava, eu não sei se eu me dou bem com aquelas dúvidas que todo mundo tem na escola e da profissão, Sim. que é a questão prática. Uhum. Aí, lá pelas tantas, no final, assim, eu pensei, e se eu fizesse jornalismo? E eu gostava, aquela velha história, eu gosto de escrever, já tenho um bom texto. E eu achava, será que eu vou gostar disso? E aí, decidi fazer vestibular para jornalismo. Sim. Né? Meio assim, sem saber se era realmente o que eu queria. Daí, no primeiro ano de faculdade, eu ainda estava fazendo o estágio, né, para terminar o meu curso de jornalismo, de magistério. Aí fiz, né, concluí o curso, comecei na faculdade, mas ainda muito incerta em relação à prática, né? Aquilo ficava martelando na minha cabeça. Eu trabalhei ainda como professora de ensino fundamental, peguei um contrato, dava aula de português. E aí, quando eu comecei, peguei alunos maiores, assim, né, do 6º ano em diante, eu me senti mais, assim, tranquila. Daí eu pensava, se um dia eu voltar a continuar dando aula, eu quero trabalhar com adolescentes, jovens, quem sabe um dia dar aula numa universidade. Mas aquilo meio que decantou, porque logo na sequência eu comecei a fazer estágio, né? Então, essa foi uma obsessão para mim, né? Entrar, fazer estágio em jornalismo. Comecei na rádio da Unicinos como estagiária. E aí, me apaixonei, assim, e depois, logo em seguida, saí do magistério. E aquilo, para mim, dar aula era coisa do passado. Eu falei, não, eu não vou mais dar aula, agora eu só vou ser jornalista. Aí continuei, fiz estágios, né? E aí depois, na sequência, se vocês quiserem perguntar mais, né? Não vou ficar falando meia hora aqui. Comecei a fazer estágios e depois já segui, né? Trabalhando como jornalista. Depois eu falo para vocês e digo por que eu voltei a dar aula. Mas pode ser outra pergunta. Sim, no final tu conseguiu casar ser professora junto com o jornalismo, porque hoje tu é professora de jornalismo. Sim, mas isso aconteceu quando eu já estava... Aí eu fiz, né, estágio na rádio, 2 anos, daí fui fazer estágio em assessoria de comunicação, eu fazia rádio escuta. Eu não sei se vocês já foram no Palácio Piratini,
lá no subsolo, porque naquela época a Secretaria de Comunicação era lá no subsolo, onde era do lado da antiga Rádio da Legalidade, né? Onde o Brizola comandou a Rede da Legalidade, é um lugar muito histórico, assim. E eu trabalhava ali do lado na Rádio Escuta, que nada mais é do que ouvir rádio o dia inteiro e ficar digitando, né? Aquilo que interessa pro governo. E aquilo parecia, assim, ao mesmo tempo um trabalho ativo, né? Porque era uma rádio aqui, daí um ouvia Gaúcha, outro ouvia Band, outro ouvia Guaíba, e um terceiro via TV. Então, era uma barulheira, assim. Mas aquilo já foi me colocando num ritmo de redação, porque tinha que fazer muito rápido, entregar logo. Sim. E aí, um tempo depois, eu fui fazer um estágio no Clique RBS, com internet, e aí cheia de desconfianças em relação à internet. Eu pensava, isso não é jornalismo de verdade, né? Ficar copiando texto, só editando. Era a minha cabeça, né? Eu não sabia como é que era trabalhar com internet, mas me apaixonei. Trabalhei 7 anos com jornalismo online. E aí, depois, por um tempo, eu fui para a TV, para a RBS TV, no antigo núcleo de especiais. Porque naquela época eu já pesquisava audiovisual, assim, eu já estava pensando em voltar a estudar. E aí, eu fui para lá, mas logo na sequência eu passei no mestrado. Porque me deu essa vontade de retornar, né? De voltar a estudar. E quando eu voltei a estudar, eu pensei, poxa, será que, né, não é legal investir numa carreira acadêmica? E é muito complicado fazer, não é que é impossível, mas na época, assim, para mim era bem complicado fazer um mestrado e continuar trabalhando no jornalismo de redação, que os horários são mais complexos. Opa, eu bati no microfone. Que os horários são mais complexos, né? Eu trabalhava no esporte, então tinha final de semana era o filão, né, do horário. Às vezes tinha que ficar até mais tarde na redação, então aquilo eu via que era complicado, porque quando vai fazer um mestrado ou um doutorado, tem que dedicar um tempo razoável para estudar. E aí, aquilo ali estava me angustiando, né? Eu queria uma coisa, mas eu queria outra também, então... E aí, aconteceu que quando eu iniciei o mestrado, né? Acabei saindo da RBS. E aí, me dediquei, né? 2 anos, eu me dediquei só ao mestrado. Por um tempo, eu cheguei a fazer alguns freelas, assim, né? Trabalhei um tempo de freela. Mas quando eu adentrei no doutorado, que aí eu comecei... então agora eu vou tentar dar aula em universidade. Aí comecei... né, a procurar, mas também olhando o mercado de jornalismo, porque de repente surgisse uma coisa mais fixa no jornalismo, eu voltaria para o jornalismo, não teria problema nenhum. E aí é isso que eu comecei a dar aula oficialmente aí na UX, né, de Caxias do Sul, em 2014, fiquei 2 anos lá. E logo na sequência eu vim para a UBRA, então foi que eu continuei na vida acadêmica e na universidade discutindo jornalismo. Então, e como eu edito, oriento trabalhos dos alunos nessa área, a gente continua sendo jornalista, né? Claro. Continua editando jornalista. Sim. E eu brinco com eles, eu digo, gente, eu sou uma editora muito chata. E aí eles dizem, professora, mas deixa as dificuldades para o mercado. Eu disse, não, vocês têm que ter dificuldades aqui também. Porque realmente eles produzem os conteúdos deles e já publicam numa plataforma, né? Fazem um vídeo, colocam no YouTube, fazem aqui uma transmissão de rádio, né? Os alunos fazem um programa de rádio aqui desse estúdio. Isso vai para o Facebook, vai para o YouTube. Ou seja, hoje um estudante de jornalismo, ele já está com seu portfólio circulando, né? Porque a mídia hoje, ela tá muito acessível para todo mundo. E eles já entram no curso com essa consciência e essa ideia de que eles já estão aqui dentro sendo jornalistas. Eles já estão produzindo esse jornalismo. Sim. E há quanto tempo tu tá nessa profissão de jornalista e também agora de professora? Quanto tempo tu exerce? Desde 2014, né? Eu comecei a dar aula, né? E como eu sempre trabalhei com os alunos disciplinas laboratoriais, né? Que são aquelas realmente que eles têm que produzir texto, publicar, fazer audiovisual. Então, eu oriento trabalhos nesse sentido. Por exemplo, ano passado, o curso, né, a UBRA, conquistou o Expocom Sul com um documentário.
Além das Rodas, né, que está disponível no YouTube, e que conta a história de uma atleta paralímpica, a Mônica Santos, e foi um trabalho todo feito durante a pandemia, no auge da pandemia, que era muito difícil de gravar, e eles acharam uma maneira, e aquilo era assim, uma tensão nas aulas, né, porque nós estávamos tendo aula remota, e eles tinham que fazer um documentário. Né? E aí surgiram ideias, como a gente vai gravar, né? A pessoa pode fazer um meet, né? E mandar o vídeo, né? E elas foram junto, né? Com a atleta, acompanharam o treinamento mesmo, com todos os protocolos, e fizeram, e ficou um trabalho muito bom. E aí, o que nós discutimos depois é que, bom, é possível fazer audiovisual até de forma remota, né? A gente encontra uma maneira. E aí, desde que eu dou aula, eu já oriento trabalhos, assim. Sim. E aí, esses trabalhos são publicados, circulam. E por isso que eu digo que nós continuamos jornalistas, né? E claro que chegamos em sala de aula, eles discutem o que eles ouvem, o que eles consomem, né? A manchete do dia, né? Aquilo que está circulando, o que é notícia, as coberturas. Então, sempre nós temos nas nossas aulas essa preocupação desse olhar crítico para a mídia, né? Crítico no bom sentido, né? Tentando agregar, né? Ou não achando assim, não, tudo que é feito é errado e só eu que sou certo. Porque eu sempre falo para eles, é a questão do processo, né? Às vezes, quando a gente, sei lá, vê um erro de ortografia num título, né? Claro que a gente acha terrível, né? E antes de julgar a pessoa, dizer, nossa, que pessoa incompetente, escreveu errado. Não sabe que, às vezes, a pessoa está ali na correria, sei lá, faltaram 3 colegas, está ali sozinho, e aí passou, né? Sim. Aconteceu. Então, sempre nós estimulamos, assim, que eles procurem estágios, que eles procurem vivenciar o dia a dia da profissão, até para que consigam entender como ela funciona e em qual área eles vão querer seguir depois. Uhum. Bom, e quais as dificuldades que a senhora encontrou no início da sua carreira profissional? As dificuldades, assim, claro, primeiro que é aquele dilema será que eu sirvo para essa profissão? Essa era a minha grande preocupação. Será que eu sei ser jornalista? Porque é uma profissão muito difícil, como todas, né? Ela parece muito simples, mas ela é muito complexa. Porque tu precisa, primeiro, assim, de primeira, né? Que a gente fala o ler muito, né? Mas o ler muito é, assim, ler de tudo. Né? Ler desde uma revista antiga lá no consultório até sites internacionais, assim. Ser uma pessoa muito fã de notícia. Né? E aí também é uma brincadeira que eu faço. Eu digo, eu ouço rádio, né? Quase que o dia inteiro, eu assisto tal coisa, eu dou uma circulada. E aí os alunos perguntam, professora, a senhora tem horário de lazer? Tem horário, eu olho sério também. Tem que gostar de saber o que está acontecendo. Isso é um ponto... Atualizado, né? Estar atualizado. Gostar de estar atualizado. E também, claro, daí ter leituras mais densas, né? Até porque criar um repertório para fazer um texto bom, né? Para fazer uma boa produção de um programa de rádio, de televisão. Isso tudo ajuda, claro, que não te coloca, assim, não te supre todas as dificuldades. Eu acho que as minhas dificuldades foram essas. Saber se eu realmente funcionava para aquilo. Os momentos, assim, de desafio, que de repente, tu cais numa cobertura e tu não sabe o que é aquele assunto. Eu lembro do dia que eu estava na redação, assim, de boa, de repente, tá tendo aqui um julgamento da STF, da lei da ficha limpa, tu tem que acompanhar. E eu, assim, eu era do esporte, né? Eu não tava, assim, sabia, mas não tava focada. Gente, eu vou ter que explicar o voto de cada ministro. E eu ali, né, grudei na televisão, comecei, né? E claro que hoje é bem mais fácil, porque existe o Google, né? Imaginem, né, o jornalismo... É muito mais instantâneo, né? É muito mais instantâneo, tem onde procurar as fontes, mas há um tempo atrás isso não existia, e aí era bem mais complexo.
Mas essas dificuldades, assim, e eu acho também que a questão de se adequar a demandas da redação, né? Porque o jornalismo, nós temos combatido a ideia da instantaneidade, né? Tem que dar notícia primeiro, de qualquer jeito. Hoje não é mais assim, mas tu trabalhas com velocidade. Tem que saber pensar rápido, tem que resolver rapidamente. E isso, às vezes, para algumas pessoas é bem complexo. Claro que tem áreas do jornalismo em que a pessoa pode ter mais tempo para trabalhar um material, outras nem tanto, mas tem que ter a capacidade de pensar rápido, tomar decisões rapidamente, escrever um texto rápido, né? O que às vezes, a gente pensa, não, eu não vou conseguir, mas sai, né? E eu lembro quando eu trabalhava no esporte, eu tinha que fazer minuto a minuto, que é aquela coisinha lá que fica descrevendo as jogadas. E no final do jogo, tinha que estar com a crônica pronta. Tinha que estar com o texto pronto. Acabou o jogo, já tinha que estar pronto. Já tinha que publicar, porque eles baixaram... Primeiro nós fazíamos assim, publicava um parágrafo com o resultado e depois o texto completo. E aí baixou uma ordem na redação, não, vocês não podem mais fazer isso, tem que estar o texto inteirinho. E aí, claro que tu fazia, né, uns ajustes, mas o texto tinha que estar lá. Aí, o que tu fazia? No intervalo, já ia escrevendo o primeiro tempo. Jantar, né? Aí, no segundo tempo, ali pelos 25 minutos, já começava ali a fazer as duas coisas, né? Fazer um minuto a minuto, escrever um pouquinho. Nossa. E isso que era uma coisa, assim, que eu achava impensável no começo da carreira. Depois, no final, eu já fazia, assim, bem tranquilo. Se torna até mais automático. Porque são habilidades que vai se desenvolvendo. E assim, em relação ao escrever bem, né, não quer dizer que a pessoa não escreve bem, que ela não vai ser um bom jornalista. Ela pode aprender isso durante a faculdade, durante a universidade. Né? Eu sei casos de pessoas que começaram na profissão que não escreviam tão bem e hoje trabalham, né, tranquilas, sem problemas nesse sentido. Eu acho que essas questões, assim, e também achar o teu lugar dentro da profissão, qual é a área que eu mais gosto, no que eu quero me especializar, né? Isso, à medida, as pessoas vão descobrindo também conforme o lugar que elas forem trabalhar. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar no esporte. Primeira coisa, não me via, mas surgiu a vaga no esporte. E daí foi. Eu fui e eu gostava, mas eu também não era nenhuma expert. Mas eu fui lendo, fui me aperfeiçoando, fui estudando. E acabei ficando lá quase 7 anos. Então, tem também de saber ser maleável, né? Se adequar à situação. Porque, às vezes, é o que vai aparecer como oportunidade de estágio, como oportunidade de emprego, nesse sentido. E tudo é uma experiência para tu ir crescendo. Isso, tudo é uma experiência. Isso, por pior que seja, assim, a situação, né? Às vezes, os alunos vêm comentar muito, assim, eu tô num estágio, tá difícil, tá complicado. Eu digo, olha, encara como um aprendizado, encara como um momento que vai te levar a outro, que vai ser... melhor, que vai ser diferente. Claro que também, se tem uma situação assim, né, de, às vezes, né, a pessoa é contratada para fazer 6 horas e trabalha 14, daí também não dá, né? Sim. Mas eu acho que tem que também observar essas questões de encarar como um aprendizado. E claro que tem também o fato que jornalista trabalha final de semana, né? Então, para algumas pessoas, isso é terrível. Eu, por um tempo, acostumei, assim. Eu trabalhava ou no sábado ou no domingo. E eu brincava que eu preferia trabalhar no domingo. No domingo? Eu preferia trabalhar no domingo. Eu achava, assim, não sei. Eu achava o sábado pior. Sério, eu preferia trabalhar no domingo. Eu acho o domingo tão preguiçoso. Não, mas é que eu não sei. Eu acho que porque já é um dia meio esquisito, assim. Então, eu achava melhor ir trabalhar domingo. E aí, nós íamos ainda domingo à tarde, né? Então, às vezes, estava ali o churrasco da família, todo mundo curtindo ali. Eu... Tchau, gente, vou pegar o ônibus, vou trabalhar. Mas, assim, né, fiquei por um tempo. E hoje, claro que, como professora, eu não tenho um expediente no final de semana. Mas acabo, igual, fazendo sempre trabalhando. Uma coisa que outra tem que fazer no final de semana, então...
Você citou muito sobre o jornalismo, ele tem diversas áreas aqui. Tu já falou sobre que tu foi radialista, trabalhou no quesito dos esportes. Então, se tu pudesse elencar uma área, assim, do jornalismo que tu mais gostou de trabalhar, qual que tu colocaria? Eu acho que foi no jornalismo online, porque a internet me permitiu, assim, aprender, por exemplo, a fazer vídeo, né? Nós tivemos, inclusive, foi talvez não sei se o primeiro, mas um dos primeiros blogs de jornalismo esportivo feitos só por mulheres, que foi o Clube da Bolinha, que surgiu em 2006 e teve uma vida, ele durou quase 10 anos ele durou, assim. Ele mudou ali, né? Depois que a gente foi saindo da redação, outras jornalistas continuaram ele por um tempo. Mas ele fez coisas muito inovadoras. Nós fazíamos vídeo, íamos para os estádios gravar com jogadores, dirigentes, técnicos. Depois, ali em 2010... nós começamos com uma transmissão. Nós tínhamos um programa ao vivo, transmitido pela internet. Toda sexta-feira, nós levávamos alguém para aquela bancada ali que tem naquele estúdio que aparece a 0 hora, no fundo. Nós levávamos alguém ali, entrevistávamos a pessoa ao vivo por meia hora. E ia, né? Foi o Celso Rotti, foi o Leandro Voaden, foram o presidente do Grêmio e outros jogadores, vários passaram por ali, davam entrevista. E era uma coisa que era uma live, né? E numa época que a internet estava começando. Não que estava começando, mas assim, não era tão comum como é hoje. Porque hoje a gente vê, né? Enfim, uma infinidade de lives, podcasts e transmissões ao vivo. Nós fizemos em 2009 uma transmissão ao vivo da concentração lá, da pré-temporada, na verdade, de Grêmio e Inter, lá de um daqueles hotéis lá de Bento Gonçalves. E a gente foi assim, nós tínhamos um programa na Rádio Rural. Olha só, um programa na Rádio Rural, ele durou pouco tempo, ele era em sábado. E aí nós levamos o técnico junto, o cara montou lá na hora, nós botamos o computador e funcionou a transmissão. E nós conseguimos fazer a transmissão de lá. Então, ele foi muito inovador, assim. Foi uma coisa, assim, que foi um aprendizado para nós bem interessante do ponto de vista das entrevistas, porque nós tínhamos entrevistados complexos, né? Que não era tão simples, assim, trazer alguém para fazer um ao vivo. E que eram super respeitosos, né? Assim, aceitavam, nós fazíamos uma pauta, assim, bem certinho. E eu acho que foi um aprendizado muito bom para mim, assim. Fiz várias coisas que depois nós percebemos como nós inovávamos para a época e às vezes não percebíamos isso. E tínhamos uma autonomia, isso é muito interessante, porque às vezes, dependendo da redação, né, pode ter alguém que vai tolher, vai dizer, não faz isso, e nós tínhamos autonomia. Isso é bom. Isso é uma baita experiência. Bom, e qual o trabalho que foi mais marcante para ti na sua carreira como jornalista? Trabalho mais marcante. Eu acho que foram as coberturas, assim, de jogos que me marcaram. Eu lembro que eu cobri, nós fazíamos um negócio chamado pré-jogo, que era também uma cobertura online, assim, antes dos jogos importantes. Então, teve vários, assim, que eu gostei muito de cobrir. Teve alguns grenais, né, que eu fui fazer essa cobertura, e Grenal é tenso, né, em todos os sentidos. E aí, essa coisa de entrevistar torcedor, que todo mundo achava assim, que é complicado. Eu adorava, sabe? Entrevistar família, torcedores emblemáticos, sabe? Pegar histórias, assim, aquelas coisas pitorescas, assim, que acontecem em volta do estádio. Teve um jogo que eu fiz, o Grêmio e Boca, aquele no Olímpico, né? Que o Grêmio naufragou, que eu fiz aquela cobertura, que eu achei bem interessante, que tinha aquela coisa, né? Que todo mundo achava que ia virar, não virou. A festa de 100 anos do Inter também foi uma cobertura que nós fizemos, que foi bem legal. Nós tivemos uma época também, quando os dois clubes refizeram os seus museus. Nós fomos lá, né, entrevistamos as pessoas responsáveis, eles falaram sobre o acervo, como é que funcionava, né, cuidar desse acervo. Eu adorava fazer essas coisas, assim, mais, né, também do campo histórico. E teve duas
2 reportagens também que eu fiz. Desculpa que minha voz tá... que são lá de 1900... que são da Copa de 2006. Tá? Eu recém tinha me formado no jornalismo. E aí, o Brasil ia estrear na Copa. E a gente estava pensando assim, vamos fazer uma matéria diferente, assim, uma coisa com torcedores, mas não aquela coisa de pegar, assim, sabe? Torcedor no centro de Porto Alegre, que é legal, mas que todo mundo faz. Aí, eu e um colega, nós fomos... É o Rodrigo Celente, hoje ele é editor na Gaúcha ZH. Nós fomos num lar de idosos cegos acompanhar eles assistindo o jogo. Nossa. E foi muito legal os depoimentos que nós pegamos, assim, deles, né? Eles escutam, né? Então, eles têm uma outra relação com a imagem, uma outra relação com o som do jogo. E foi muito legal. E aí, depois, nós fomos num centro de atendimento a pessoas surdas, assistir o outro jogo. E o outro eram jovens, eram crianças e jovens. Então, a gente fez num primeiro, né, com uma geração, e depois no outro jogo com outra geração. E saíram 2 reportagens bem legais, assim, bem diferentes, assim. É algo que, se eu parar pra pensar, eu nunca tinha visto uma reportagem desse estilo. Sim, e foi bem legal de fazer, assim, sabe? Foi bem diferente. Então, esses trabalhos, assim, que eu lembro com carinho, né? Claro, teve outras coisas, assim, mais... eu lembro também das reportagens na época, em 2005, da máfia do apito, né? Que teve toda aquela repercussão do cancelamento dos jogos, que o Inter perdeu aquele título. E aí eu lembro que eu entrevistei algumas pessoas também, dirigentes. E foi uma reportagem foi muito difícil, né? Porque foi uma coisa muito complexa, né? Então, a gente está tendo agora um caso meio parecido. E aí, as pessoas não queriam falar, né? E a gente tentava entrevistar. Na época, eram juízes envolvidos, né? Eles não queriam falar, alguns dirigentes não falavam. Então, foi algo, assim, que foi também bem desafiador de fazer. Então, a faculdade, ela vai te moldando, mas além da faculdade, que em outros locais, assim, experiências aumentam o teu processo de aprendizagem com jornalismo, que te ajudou a crescer profissionalmente, além da faculdade? Olha, eu acho que foi, assim, sempre o meu interesse, a minha curiosidade em várias coisas, assim, né? Pode parecer que não tem nada a ver, mas o meu interesse por audiovisual, por cinema, me ajudou bastante, né? Gostar de cinema, gostar de ver filme, pesquisar sobre cinema. Porque aí, vendo muitas coisas, a gente vai formando um repertório, né? E vai lembrando, assim. Então, lá no meu TCC, eu já pesquisei o Nelson Rodrigues, que também era jornalista, né? Era cronista. O Nelson Rodrigues, em 2 adaptações, uma para o cinema e uma para a televisão. E aí, não tem nada a ver com jornalismo, como assim? Mas aquilo foi, né, me dando, assim, eu acho que um repertório interessante. Depois, no mestrado, eu estudei o futebol no cinema brasileiro. E aí, todo mundo me perguntava, futebol, tu vai pesquisar futebol no cinema? As pessoas do cinema me perguntavam isso, eu disse, qual é o problema? Porque também tinha um certo preconceito, né, com a temática. E aí, também me exigiu ler muito sobre futebol, ler muito sobre jornalismo esportivo, sobre cinema. Então, eu acho que são várias coisas, assim. Às vezes, tu nem percebe isso aqui não vai me servir para nada. E, de repente, serve. Te ajuda, né, a entender, né? Por exemplo, quem entende de audiovisual vai entender de vídeo da internet. Vai entender de reportagem de televisão. Vai entender de transmissão, sabe? Porque tu vai, né, digamos, encaixando isso como um quebra-cabeça, assim, e acessando essas coisas depois, né? Então, é gostar de estudar, de ser curioso, né? E você acha que nos tempos atuais o jornalismo, ele é desvalorizado? Olha, às vezes sim, né? E ele é desvalorizado como uma profissão, porque eu acho que há um entendimento, aquilo que a gente estava falando no início, que as pessoas de fora da profissão acham que fazer jornalismo é muito fácil. Mas qualquer um faz, né? É só ter uma câmera, é só ter um microfone, é só saber escrever bem. Mas tem todo um conjunto de técnicas e processos e entendimentos
né? E questões de ética, de posicionamento, regramento, que só quem estuda de fato, se envolve na profissão e tem uma formação acadêmica vai entender. Então, às vezes, quem está do lado de fora não entende a profissão, né? E eu acho que tem algumas profissões que são mais julgadas, às vezes, pela sociedade, do que outras, né? Ou, assim, esse entendimento de dizer, eu sei fazer isso melhor do que tu, né? Então, por exemplo, eu não vou chegar num engenheiro e vou dizer para ele, olha, essa viga aí, não é assim que se faz. Tem que fazer desse jeito. Ele vai olhar para mim e vai dizer, o que tu entende de engenharia? Tu não é engenheiro. Agora, um jornalista, né? Todo mundo vai chegar e vai dizer, não, mas essa reportagem podia ser assim. Não, mas é a minha opinião. Porque eu sei, entende? Eu acho que é uma profissão que todo mundo gosta de dar pitaco, porque tem essa questão da visibilidade, né? Tem essa coisa que as pessoas associam, porque jornalista é famoso. Então, né? Essa coisa de querer aparecer, que às vezes eu acho que talvez as pessoas não entendem como a profissão funciona, não entendem a importância dela, né, para manter uma sociedade, dentro de uma sociedade democrática, dentro de uma sociedade que quer ser menos desigual, né? A função social do jornalismo, muita gente não entende. Então, eu acho que... E também isso, às vezes, é culpa dos próprios jornalistas. Acho que agora nós vivemos num momento em que as empresas de comunicação e os jornalistas independentes têm tentado explicar mais para a população como é que eles funcionam. As próprias campanhas de combate à desinformação, né, de mecanismos de checagem, né, que algumas plataformas e sites explicam, né, como foi feita essa reportagem, como foi feita essa notícia, porque daí as pessoas entendem o valor, né, entendem a importância, entendem que para fazer uma grande reportagem leva tempo e dinheiro, né? Porque dependendo aonde o repórter tem que ir, ele tem que se deslocar, ele precisa comer, ele vai gastar gasolina, transporte. Tem um custo disso, né? Tem um valor agregado. E aí são questões que realmente a profissão precisa trabalhar melhor isso. Um adendo dessa questão de desvalorização, eu estava conversando com uma pessoa, ela é formada em odontologia. E aí ela perguntou para mim o que tu gostaria de cursar, daí eu coloquei para ela, comunicação ou história. Ela olhou para mim e ela falou, cara, você é tão inteligente para fazer isso, deveria fazer outra coisa. Então a gente consegue ver no meio social que muitas pessoas colocam como licenciatura, quaisquer cursos de licenciatura, jornalismo, comunicação, como cursos inferiores, com pessoas, e você não é tão inteligente, então tu consegue fazer aquilo lá. Então, é uma coisa realmente que a gente tá vendo crescimento. Sim, mas eu ouvia isso também, tá? Não vou te dizer que isso surgiu hoje. Eu ouvia essas duas coisas. Quando eu dizia que eu queria fazer magistério, lá no ensino fundamental, me diziam, o professor morre de fome. A minha mãe jamais deixaria eu fazer magistério. Tá louca? Eu vou trabalhar em escola, não tem futuro. Tá, daí eu fui ali decidindo, eu pensei, eu vou fazer jornalismo. Aí quando eu falava que eu ia fazer jornalismo, eu ouvia a mesma coisa. Jornalista morre de fome, não tem emprego para jornalista, não... Sabe? Mas aí o que eu pensei... E eu acho que isso é muito cruel que se fazem, né? Com as crianças, com os adolescentes. Porque, às vezes, tu tira uma pessoa de uma área... Porque ela vai... eu vou desagradar minha família, vou desagradar meus amigos. Esperam mais de mim, né? E o meu primo passou em medicina e eu vou fazer jornalismo. O que Elas colocam uma pressão. Tipo, a tua escolha não é legal, não é boa pra ti trocar, então... Sendo que é um sonho da pessoa, né? Exatamente, mesmo. As pessoas destroem uma coisa que ela quer porque não é algo que elas veem como uma... profissão rentável. Né? Isso é uma questão... Claro, né, gente? Todo mundo quer pagar as contas, todo mundo quer se sustentar, né? Tem isso também. Mas eu também acho que tu não pode simplesmente tolher essa pessoa que quer fazer aquilo. E a gente conhece vários casos assim, né? De pessoas que tinham uma profissão, trocaram e se sentiram muito melhores na outra. Tem casos também, às vezes, tu acha que aquilo que tu quer muito, começa a trabalhar, não quero mais, troca. Sim. Também conheço isso. Mas isso é muito, eu acho que é uma exigência da sociedade que é cruel.
com as pessoas, porque realmente, e eu ouvi isso muito, então se eu tivesse escutado, eu deveria, no início da faculdade, porque quando eu entrei na Unicinos, eles chamavam o básico, era um conjunto era um semestre que tu fazias as aulas com todos os cursos da universidade. Então, eu tinha colegas do direito, da administração, do comércio exterior, várias áreas. E aí, a gente percebia, até na sala de aula, assim, a divisão, né? Que o pessoal sentava junto e uns já se vestiam diferente, já falavam diferente. E aí, quando tu dizia o teu curso, já te olhavam diferente. Era muito engraçado. E aí eu lembro que eu ficava pensando, será que eu não deveria trocar por uma coisa que dá mais dinheiro, né? Na minha cabeça, assim. Sempre tem esse pensamento. Será que não é... Ou então que tem mais emprego, né? Porque na época, quando eu entrei na faculdade, o curso da moda era comércio exterior. Eu pensei, será que não é legal fazer comércio exterior? Aí eu ia olhar a matriz, né? E eu pensei, não tem nada aqui que eu gosto, né? E não, esquece. Então, isso são coisas que eu acho que tem que deixar a pessoa fazer, começar. Ela pode trocar, ela pode decidir fazer outra coisa depois. Nada impede. Mas, assim, porque aí a gente desvaloriza, né? Que são profissões muito importantes. Tanto cursar licenciaturas, fazer cursos da área da comunicação. São extremamente necessários. Sim. E não adianta, né? Mas vocês vão ouvir muito. Se vocês forem fazer esses cursos nesse campo... A gente vai preparar. Se preparem que vocês vão escutar bastante. Tu falou muito sobre as fake news. E hoje em dia, pelo menos a gente estava debatendo isso em aula até ontem. As fake news são um dos maiores inimigos agora do jornalismo, dos jornalistas, porque é tudo muito instantâneo. As pessoas colocam o que querem nas redes sociais e, num piscar de olhos, tem uma disseminação, assim... que antigamente a gente nem imaginava. Então, com um olhar jornalístico teu, o que tu acredita que essas fake news hoje em dia atrapalham muito os trabalhos dos jornalistas, a população? Para ti, funciona assim também? As fake news, elas colocam o jornalismo num impasse, num desafio. Porque ele realmente precisa se reinventar e se repensar para encarar as fake news. O que tem de diferente, né, em relação ao que existia antes? Porque, na verdade, fake news é um termo complicado, né? Porque se é fake, não é news, né? Se é falso, não é notícia. Porque a notícia, ela não pode ser falsa. Então, tem vários até pesquisadores que usam o termo desinformação. Mas a questão é que o termo fake news, ele pegou, né? Então, popular. As pessoas... ele se tornou popular. Sempre houve boato e mentira no jornalismo. Sempre teve aquelas histórias, né? Então, desde a antiguidade, né? Gente que inventou alguma coisa, publicou e aquilo foi tido como verdade, né? Então, até na literatura, tem casos, por exemplo, tem um conto do Edgar Allan Poe, em que ele narra uma história de um... se chama mesmerismo, né? Que é revivar o sapo com choques elétricos ali. E aí ele faz um conto e ele escreve aquilo como se fosse um documento científico. Mas é um conto, é literatura. Claro. E dizem que parece que algumas pessoas achavam que aquilo era verdade. Tem a lenda a lenda não, mas a história da Guerra dos Mundos, né? Do Orson Welles. Não sei se vocês já ouviram falar. Que depois se tornou um famoso diretor de cinema. Ele fez uma narração de uma suposta invasão alienígena em 1938. E algumas pessoas acharam que aquilo era verdade. Né? Que não era uma... Foi transmitido numa rádio, Isso, foi transmitido numa rádio. Então, aquilo ali é uma tendência, né? Até uma característica psicológica de algo que as pessoas tendem a acreditar em fake news, porque seriam histórias que vão ao encontro de suas crenças, daquilo que elas acreditam ou elas querem acreditar que seja verdade. E aí eu acho que entra, além do jornalismo, fazer esse papel, né, de explicar que aquilo ali não é verdade, mas ele não basta fazer isso. Eu acho que o que a gente vive, pela questão da internet, é que muitas pessoas, né, a maioria da população, não sabe como a internet funciona. Não sabe que a rede social não é a internet em si.
Ela é uma parte da internet. Então, tem muita gente, e até já tem pesquisas que foram feitas, que tem gente que acha que a timeline do Facebook é a internet. Então, tem toda a questão do algoritmo, como o algoritmo funciona, né? Se eu clico num determinado assunto, eu vou receber mais conteúdo daquele assunto. Como isso vai funcionando e pode levar as pessoas à tendência de só ficar recebendo conteúdo falso. Né? E aquilo vai reforçando. Se a pessoa se indigna com uma história e ela vai recebendo aquele conteúdo falso, ela vai se indignando cada vez mais. Aquilo vai gerando uma bola de neve. Uma bola de neve de sensações. Sim. E aí o jornalismo, não basta o jornalismo simplesmente ir lá e dizer, olha, isso aqui não é verdade, eu tenho aqui a comprovação científica que isso não é assim. Isso não basta, porque tu estás lidando com questões que são da ordem afetiva das pessoas. Eu já fiz esse teste, tá? Eu já vi, sei lá, uma fake news lá no Facebook. Eu fui lá, peguei o link correto. Olha, isso não é verdade. Botei o link. As pessoas não leram. Elas continuaram discutindo e debatendo a primeira fake news. Entende? E aí, qual é a receita? Não tem uma receita pronta, né? Todo mundo está tentando fazer alguma coisa. Além de explicar... que aquilo não é verdade, explicar por que tal conteúdo não é verdadeiro, eu acho que nós devemos cada vez mais fazer isso aqui que vocês estão fazendo. Explicar como é que é a mídia, como funciona, né? Usar esses elementos midiáticos, que nem agora vocês estão usando o podcast, né? Para justamente educar as pessoas. Né? Dizer que a internet, ela tem aspectos que são da ordem tecnológica, que podem fazer com que determinados conteúdos, né, circulem mais, que esses conteúdos, às vezes, eles reforçam preconceitos, eles reforçam discurso de ódio. Por que isso não é saudável dentro da internet? Né? Não há uma liberdade restrita, né? Eu tenho que respeitar a liberdade do outro também. Sempre. Isso é um ponto bastante complexo e que passa por uma educação digital e midiática, cada vez mais. Sim, a nossa professora fala que a gente precisa de uma alfabetização. Isso, todos os alfabetização midiática, isso exatamente. mesmo. Bom, a liberdade de imprensa também foi outro assunto muito comentado nas nossas aulas optativas. A gente viu que, infelizmente, hoje muitos jornalistas eles sofrem com ameaças de todos os tipos, de xingamentos, ofensas, ataques virtuais e até agressões físicas. Com tudo isso, você acredita que a cada dia a liberdade de imprensa ela vem sendo ameaçada? Olha, em relação até o Brasil tinha caído, né, nos índices internacionais de segurança de jornalistas. É um dos países mais inseguros para jornalistas. Acredito que o que tem que acontecer justamente é a denúncia, né, desses casos, serem combatidos. Acho que todas essas ondas de desinformação que circulam em redes sociais, elas aumentaram, né, durante os últimos anos, assim, esses discursos de ódio. Mas eu vejo que tanto os profissionais quanto as entidades, né, que regulam a imprensa, no caso, estão atentas e têm se posicionado contra. E claro que passa por punir responsáveis, por divulgar, por não se calar, né? Eu conheço casos, assim, de pessoas que fizeram uma reportagem e que tiveram que sair das redes sociais, né? Toda a família. Porque às vezes toma uma proporção muito grande. Porque até filho foi ameaçado. Então, assim, claro que a gente pensa assim, vai ficar no âmbito virtual. Eu não sei se vai ficar no âmbito virtual, é uma coisa muito complicada. E eu acredito que se a gente continuar realmente denunciando, né, combatendo, talvez assim as coisas vão se acalmar, porque realmente as pessoas não... como a internet ela é muito nova, ela tem aí, né, de uso comercial no Brasil, ela começou em 95, então ela não tem nem 30 anos, e ela muda muito rápido.
Diferente do rádio, da televisão, que levaram mais tempo para mudar e se transformar, a internet, as coisas são muito rápidas. E aí eu acho que não dá tempo, às vezes, das pessoas entenderem como uma coisa funciona, já vai surgindo outra. E aí aquilo faz com que elas não entendam como funciona, elas não sabem que se elas postam um ataque a alguém ali, o mundo inteiro pode ler aquele ataque. E outras pessoas vão alimentando. E às vezes ela pode apagar. Se alguém fez um print, aquilo nunca vai desaparecer da internet. Né? Então é uma responsabilidade muito grande, né? Eu brinco com os alunos, eu disse, gente, o perfil de vocês numa rede social, ele é visto por qualquer pessoa em qualquer lugar. Vocês têm que ter muito cuidado, é uma construção da imagem. E isso não serve só para jornalista, isso serve para qualquer profissão. Eu tenho que ter um cuidado o que eu posto, o que eu divulgo, o que eu comento, porque realmente pode gerar uma reação em cadeia de, sei lá, de haters ou até da pessoa se posicionar de uma forma inadequada e aquilo vai ficar lá, então tem uma repercussão. A gente tem também, hoje em dia, antigamente os jornais eram impressos, a gente recebia uma notícia que acontecia hoje, a gente ia estar sabendo, lendo só amanhã. Muito era usado o rádio, hoje em dia poucas pessoas usam, mas ainda está em funcionamento. E a gente tem tudo digital hoje em dia. Tu acredita que só houve benefícios com esse jornalismo digital ou tu enxerga algum ponto negativo? Assim, uma das coisas que até eu vivi esse processo, assim, que é a questão do repórter multimídia, que existe até hoje, né? Que vai fazer uma pauta, tu tira a foto, tu faz o vídeo, faz o texto. Claro que é um ponto positivo por desenvolver, né, várias habilidades, mas às vezes sobrecarrega. E aí eu acho que um dos aspectos, assim, que as redações online, em um primeiro momento, isso tem mudado, tá? Não é em todas as redações online. Mas o que as redações online, num primeiro momento, elas entenderam, vamos baratear, vamos, né? Manda lá cortar gastos. E cortar gastos. O repórter vai lá com uma câmera, ele faz tudo. Só que aí, às vezes, as pessoas ficavam ali, né? Trabalhando, a jornada não acabava e nem sempre o conteúdo era top, porque tu pode dominar, mas assim, tem todo um processo de fazer o vídeo, de editar, de colocar uma vinheta. Acaba se perdendo um pouco da qualidade mesmo. Então, eu vejo que hoje eles precisam repensar cada vez mais essa questão dos investimentos em pessoas especializadas, principalmente nessa parte técnica, que dão, né, um ganho, né, muito positivo para o conteúdo feito. E eu acho que em um primeiro momento, além da internet, ela é muito positiva. O jornalismo online é muito interessante porque ele agrega tudo. Tu tens tudo ali. Tu tem rádio, tu tem TV, tu tem possibilidades múltiplas de fazer audiovisuais, infográficos, animados, de pesquisar muita coisa. Então, tem toda Até esses dias a gente estava discutindo num grupo, né? Uma colega falou que ela achava muita pauta lendo o Diário Oficial, que é uma coisa que a maioria das pessoas não lê. Ela assim, pois é, porque aquela coisa do jornalista garimpar, né? Saber onde pesquisar, onde achar pautas. E, às vezes, a gente tem uma dificuldade de mostrar para o público em comum, né, esses lugares onde eles podem encontrar conteúdos muito interessantes e inovadores dentro da internet. Sim. Mas para o trabalho do repórter, né, do redator, daquela pessoa que está na redação, às vezes o digital pode ter esse outro lado, que é de sobrecarregar tudo, né, numa pessoa só. E acaba daí prejudicando, como o Arthur disse, a qualidade. Isso. Bom, opinião e jornalista são duas coisas que em muitos momentos têm que andar separados. Mas como se dá o funcionamento disso? Foi complicado para você separar isso? Não, assim, quando eu trabalhava de separar a opinião, eu sempre tentava, até quando eu me posicionava, assim, não ter uma opinião feita com uma paixão, pura e simplesmente. Até eu explico isso nas aulas de redação, quando eu vou trabalhar texto opinativo, eu digo para eles, olha, texto opinativo jornalístico não é textão de Facebook, né? Tu não escreve, assim, com a tua raiva ou com tua... né, alegria. É um texto que ele precisa ser baseado em evidências jornalísticas.
O bom cronista, o bom colunista é aquele que traz uma notícia, ele traz uma informação, ele traz um bastidor, ele faz uma análise, mas não é uma análise que ele tira, sabe, da cabeça dele. É uma análise que ele construiu com argumentos que têm fundamento em situações jornalísticas. Aí eu gosto, quando eu estou acompanhando, assim, eu olho bastante jornalismo de TV também e programas, né, jornalísticos em que tem vários jornalistas discutindo um tema. Eu sempre presto atenção naqueles que vão emitir uma opinião, mas ela é baseada numa coisa que eles checaram. Eu chequei com as minhas fontes, tal fonte disse isso. E aí faz uma análise. Isso eu acho que é uma opinião bem construída, bem embasada. Válida. E eu sempre tentava fazer isso nos textos opinativos, ainda lá do tempo do blog, né? E aí eu brincava, assim, que eu nunca... Às vezes vinham uns comentários maldosos de torcedor, assim, vai lavar louça, a mulher não sabe falar de futebol. E aí, sabe o que eu fazia? Eu respondia, olha só, não, vou levar em consideração a tua opinião. Eu respondia de uma forma positiva, assim, daí a pessoa não batia mais. Claro que eram outros tempos, né? Não tinha tanta essa coisa de ódio, né? Sim. Tinha uns comentários, mas não eram muitos. E aí, nunca me acusavam, assim, tu torce pra esse time ou pra aquele. Às vezes acusavam e sempre erravam o time, que era mais engraçado. Eles erravam. Mas eu acho que é algo de como tu te coloca, né? Claro que a gente sabe que tem jornalistas que são muito, assim, de opiniões pessoais, mas é uma construção de cada um. Eu vejo como algo positivo embasar a tua opinião numa fundamentação que é factual. Assim, Isso. Então, acho que é melhor... O jornalista, então, ele não deixa de lado a opinião, ele deixa de lado o achismo. Ele não se baseia no achismo dele. Isso. Ou então, assim, mas é a minha, ou é o que eu penso, é a minha opinião e ponto final. Não, eu acho que, né, ele precisa rever. E outra questão importante, admitir que errou. O que não é uma coisa muito fácil e corriqueira de se ver. Inclusive, até fazendo uma... agora eu esqueci o nome do jornalista, mas tem um documentário agora na Globoplay sobre a escola base, em que o repórter... o Vladimir... Agora eu vou deixar uma desinformação no podcast. Ele foi um dos primeiros a dar a notícia. E como ele deu no Jornal Nacional, aquilo, né, deu uma repercussão maior. Pois é. E aí ele faz esse documentário agora e ele pede desculpas, né? Enfim, ele admite o erro. E é um documentário muito interessante de assistir, porque não é comum ver isso. Então, a gente está chegando no fim do podcast. Foi um papo, assim, maravilhoso. Mas, para deixar uma última pergunta. Que conselho você daria agora para uma pessoa que quer cursar jornalismo futuramente? Olha, um conselho... é difícil conselho. Mas, assim, eu acho que é chegar no curso sabendo que pode atuar em várias áreas, né? E isso é uma coisa que, quando eu comecei a fazer, eu achava que eu tinha que ser repórter de redação. Hoje, o jornalista pode trabalhar numa agência de conteúdo, numa agência de publicidade, em comunicação institucional, em assessorias de comunicação de qualquer instituição e empresa, né? Hoje, não. Desde sempre, mas às vezes a pessoa, quando vai escolher a graduação, ela olha sempre aquilo que aparece que está mais evidente, né? Que é o repórter ali, né? Com o microfone na mídia, ou o radialista, ou o repórter com o bloquinho fazendo uma... Claro que essas são funções que são, né, ótimas e já tradicionais da profissão, e que o curso trabalha isso, mas nós temos toda uma outra gama de situações que o jornalista pode atuar em agências de marketing, de produção de conteúdo, publicidade, comunicação institucional, trabalhando, produzindo conteúdos educacionais, né? Nós temos hoje egressos que trabalham fazendo videoaulas para cursos EAD, né? Então, é uma área, uma profissão que tem várias áreas.
de atuação. Então é isso, a gente queria muito agradecer ao seu tempo por ter vindo aqui com a gente conversado, porque foi assim, um papo maravilhoso. Muito bom. Então muito obrigada, Ana. Obrigada. Então a gente se despede aqui do nosso primeiro episódio do Pod Terceirão e a gente espera vocês no próximo mês. Obrigado. Obrigada, beijo.